Pessoal, eu tava aqui no podcast, batendo um papo com o Caio, fazendo reunião do nosso novo projeto aqui da Mentoria SHP. E o Caio tava trazendo muito do quão poderoso é o podcast, o quanto que a gente consegue agregar na vida das pessoas. Ele acabou me vendendo a ideia de começar, né, um podcast para trazer informação de qualidade dentro do mercado de mentorias. Sinceramente, é algo muito escasso hoje, né? Principalmente quando a gente traz informação mais objetiva, prática. Tenho certeza que vai ser de grande valor, e aí a gente aproveitou para bater um papo sobre isso. O Caio já está no mercado educacional há muito tempo, né? E cada vez mais focando na educação executiva, na parte de mentorias. Então a gente vai bater um papo com relação a tudo isso. Caio, se quiser já começar a trazer Primeiro, um pouco da parabéns, você visão. comprou essa minha ideia no Pix, hein? Comprou, mas pagou no Pix. Já deu essa sinal ideia. na hora, né? Cara, a gente tá aqui no estúdio do Como Você Fez Isso. Eu e o Léo, a gente veio conversar e a gente acabou falando sobre podcast. E na mesa de podcast, porque depois quando termina os episódios, Leozão, com os entrevistados que eu trago aqui, rola mó papo, assim, às vezes depois, sabe? Que termina, e aí, o que você achou, tal? Aí a gente começa a bater papo. E muitos deles perguntam, né? Como é que é ter um podcast? Né, aquela coisa, pô, vale a pena? Sim. Cara, primeiro que é muito divertido, eu me divirto muito. É uma mídia que eu acho que cada vez... O Brasil é o maior consumidor do mundo de podcast. Tá dado, hein? Caraca. Então, é uma mídia que as pessoas investem tempo. Geralmente a pessoa fica no podcast 1 hora por semana, com episódios longos. Então você consegue descer muito mais profundo. Eu acho que principalmente você tem um objetivo muito grande, cara. Porque eu olho a educação executiva já faz um tempo, não é à toa que eu entrei nesse setor. Né? Educação executiva, que hoje é uma indústria nos Estados Unidos de 40 bi de dólar até 2033, vai passar de 130 bi de dólar. Caraca. Crescendo uma taxa de 11% ao ano. Porque a curva de aprendizado tá cada vez a necessidade de ser mais rápida, né, cara? Sim. As pessoas precisam aprender rápido. Então, Isso. aí que vem a figura do mentor. Porque quem que é o professor do empresário brasileiro? Quem que é o professor do empreendedor? Ele não pode, às vezes, ir numa aula de uma faculdade para aprender com um professor que, às vezes, já está fora do mercado de trabalho. Ele precisa encurtar essa curva. Exato. E nessa hora que a figura do mentor, que nada mais é um cara que algum know-how, que algum saber prático, você encurta essa distância, né? Eu falo para todo mundo que velocidade já não é mais um critério de diferenciação, é de sobrevivência. E até pegando um pouco desse gancho, Caio, eu vejo que tem muitas pessoas que performam bem dentro da sua área, seja dentro de uma empresa tradicional, seja na medicina, ou enfim. Existe esse certo desejo, né? De, pô, como que eu posso monetizar esse meu conhecimento? Mas até pela jornada que a gente teve até aqui, de lançamentos digitais, muitas vezes grandes estruturas, eu vejo que isso acaba travando a pessoa a dar um primeiro passo. Pô, mas eu não sou famoso, pô, mas eu não sei falar, não sei fazer live, né? Qual que é a sua visão sobre isso quando a gente encaixa para esse mercado mais específico de mentoria? Primeiro é quebrar alguns mitos. Precisa ser famoso? Não. O seu resultado precisa ter uma fama. O que é o seu resultado precisa ter uma fama? Você precisa de um know-how, que é um saber prático. Uhum. Então, não tem como você ter uma transferência de conhecimento sem primeiro adquiri-lo. E por meio de resultado, não tem jeito. Eu acho que essa ordem não pode inverter. Então, primeiro tem que ter esse know-how, você tem que ter tido muito resultado naquilo que você vai direcionar as pessoas. Legal. Eu fico dentro da minha caixinha, cara. Eu mentoro grandes empresários, principalmente na área do quê? De vendas, que é onde eu nasci, meu habitat natural. Pô, 20 anos que eu vivo departamento comercial como um todo. Então, eu acho que esse é o primeiro mito. Precisa ser famoso? Não. Você só precisa ter um resultado concreto. Esse é o primeiro... Porque as pessoas não vão comprar quantos seguidores você vai ter. Exato. Elas vão estar querendo comprar o resultado que você teve. Sim. Sabe? Por exemplo, lá, quando as pessoas me buscam nessa figura do mentor, não tá buscando o Caio e tal. Não, como é que você fez isso? Sim. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo que você colocou eu preciso dominar a complexidade, né? De, pô, mas e aí? Como que eu vou fazer a página? Pô, às vezes nem precisa por isso disso, que né? o teu podcast vai nascer. É por isso que você existe. Você é um cara que você dominou, você se tornou especialista em pessoas que querem começar a entrar dentro desse mundo da educação executiva, como criar, como vender e como entregar produtos de mentoria. Como é que se faz? Sim. Existe uma metodologia que ela é simples, mas existe de um beabá. E não é nada complexo. A gente tem uma tendência em dificultar as coisas. Eu acho por isso que o seu podcast é uma missão muito legal, porque é um assunto muito específico. Sim. Eu não vejo ninguém falando muito disso, sabe? Uhum. Cara, e assim, pegando um pouco do gancho, quando eu comecei esse movimento de mentoria, eu
eu me impressionei muito rápido sobre o poder de impacto que ele tem, né? Porque, pensa, a pessoa, ela tem uma jornada, às vezes, de 10, de 20 anos ali de venda, e, cara, às vezes num bate-papo de 1 hora, a pessoa economiza 6 meses que ela vai bater cabeça Eu sozinha, vejo né? que a figura do mentor é ser uma máquina do tempo. Ah, Não é pra você dar atalho pra pessoa ou dar jeitinho, mas essa curva, existe um achatamento. uhum, É como se fosse assim, cara, ó. Isso aqui é a jornada de aprendizado da pessoa. O mentor, assim, a pessoa tá aqui, o resultado tá aqui. Ele faz isso, ó. é isso. Existe a aproximação da pessoa do resultado, Uhum. porque isso aqui é tudo curva de aprendizado. Sim. Por tentativa e erro. Por exemplo, quantos vendedores eu já não consegui reter porque eu não sabia como que recrutava, como que liderava. Se alguém tivesse pegar na minha mão, cara, É você isso. recruta assim, você treina assim, o onboard é desse jeito, assim, 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 assado. Eu nunca fui um cara preguiçoso, Sim. mas eu descobri por tentativa e erro. A maioria dos empreendedores aqui, dos empresários, é aquele cara que descobriu na raça, E é... na necessidade. Então, Sim. e é incrível que existe mentoria de tudo. É, exato. De tudo mesmo. De tudo mesmo, porque tá todo mundo buscando algum resultado que tá dentro da cabeça de uma outra pessoa. Entende? Entende, né? Então Total. você vê mais do que eu até, né? Porque eu Uhum. fico muito dentro de uma mesma bolha. Você, Sim. como acaba tendo contato com muitas pessoas que têm ou querem ter grupos Uhum. de mentoria, você já viu mentoria de tudo, né? Já. Não, e é muito interessante porque, de fato, existe a possibilidade de mudar a vida da pessoa, né? Vou dar um exemplo. A minha irmã é mentora de mãe. Aí você fala, pô, mas funciona? Uai, pra quem é mãe, sabe o quanto que é desafiador você tentar educar sem ter direcionamento, você não conseguir estabelecer rotina. Então, cara, é impressionante o quanto que traz não só de resultado financeiro, né? Dependendo do tipo de mentoria, justamente por esse encurtamento, mas também de impacto, a vida fica mais leve. Isso aí por quê? Porque não é todo mundo que tem uma rede de apoio forte. Sim. Por exemplo, quantas vezes a gente faz a figura de mentor na vida de amigos nossos ou conhecidos? Por É isso, isso. falando negócio de mãe, quantas vezes a sogra acaba sendo mentora da filha, É né? isso. Ou da nora, sabe? Acaba. sim. Porque é alguém que já passou, alguém que já criou os Exato. filhos, alguém que já deve 2, 3, fala assim, cara, é assim, 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 assado. Sim. Então é muito solitário. Por quê? É solitária a parada. Por exemplo, Flávio Augusto da Silva, meu sócio, mas também é meu mentorzão. Total. Mas não é todo mundo que tem, por exemplo, a sorte que eu tenho do meu sócio ser uma pessoa que eu aprendo pra caramba, e vice-versa, sabe? Joel, outro mentor que eu tenho de Sim. vida. E eles falam assim, puta, o Caio também é nosso mentor, então todo mundo se mentora, Uma mas troca. não é todo mundo que tem essa rede Esse de apoio. acesso, essa possibilidade, né? Entendeu? Sim. Total. Então, e eu aprendi que acesso se compra. Eu Total. não tenho nenhuma vergonha em falar isso, cara. Sim, total. Sabe? Acesso se compra. Acho que isso significa intencionalidade. Não, e é muito interessante, Caio, porque dependendo do tipo de acesso que você compra, sai muito barato. Né? No sentido de que, lembra, o cara às vezes ele é médico, ele é empresário, quanto ele ia deixar de ganhar e o quanto ele perderia se ele não tivesse comprado uma mentoria, às vezes. A pessoa fala, pô, mas a mentoria custou 200 mil. Tá, mas e se não tivesse comprado, né? Eu lembro quando aconteceu, quando eu recebi uma solicitação de palestra de uma empresa específica, X, empresa grande, mas vindo do proprietário daquela empresa. Ele geralmente quem cota é o RH, quando a Sim, empresa é grande, total. assim, e veio nos proprietários. E aí, enfim, resumo da obra. E tem uma palestra que tem uma percepção de valor Sim. alta, né? Cobra 200 mil reais uma palestra. E o dono contratou a palestra. E quando eu cheguei lá, ele falou que era online. Quando eu cheguei lá, só tava ele. Ah, vá. Só ele. Que doido. E eu fiquei, bom, e o time? Não, Caio, hoje só eu. Você vai dar uma palestra pra mim. Não acredito. Falei, cara, não acredito, porque você não falou, a gente batia o papo e tal. Eu falei assim, não, eu queria, sabe, queria 1 hora você. e meia tal, por quê? Aí ele foi focadaço. Sim. Ele já abriu toda a estrutura comercial dele, plano de compensação, ver como que ele pagava, ele tava com um problema de turnover, Uhum. aí liderança, como que era engajamento, ele não tava conseguindo tal. Aí eu olho isso o dia inteiro aqui dentro do Ventes. Sim. O dia inteiro a gente atende contas corporativas, eu pulo então. Aí eu já vi, puta, aqui apertaria esse, porque o lance não é saber apertar parafuso, é dizer qual apertar. Exato. Aí ficou tum, o cara falou, tá pau, a empresa faturava muito. Sim. Então um ajustezinho ali, então por isso que esse know-how ele é muito valioso. O saber prático ele dá ROI. Sim, total. O saber prático ele dá ROI. O empírico Total, é aquela total. coisa do livro, que você vai sair dali com uma provocação. Vai dar payback daqui 30 anos. Aí você vai colocar aquilo à prova, aí tem aquele Sim. ciclo de tal. O saber prático,
Sabe? Aquela Total. coisa, o que que eu faço? Aí você marca. Aí você vê, Ah. deu o resultado. Legal. Caio, tem uma coisa muito interessante que eu bato na tecla, é que, obviamente, né, o quanto você consegue cobrar é proporcional ao valor que você gera. Total. Porém, é sempre importante a gente entender que tem pessoas que estão na nossa frente e tem pessoas que estão atrás. Então, às vezes a pessoa ouve e fala assim, mas é porque é o Caio. Tá, mas às vezes o cara, ele trabalha como representante comercial há 10 anos, há 5 anos, e ele já está à frente de muitas pessoas. Então isso é muito relativo, né? E eu vejo que muita gente ainda tem aquela síndrome do impostor, né? De, pô, será que eu tô pronto, tal. Tem um pouco meio daquela crença, né? Exato, A exatamente. crença é, pô, será que eu posso? Será Não, que e é eu tenho- muito será que eu tenho interessante. esse valor? Sim, total. Será que eu tenho esse valor? Não, e é muito interessante, Caio, que eu me conecto com pessoas que faturam milhões dentro do próprio negócio e ainda tem isso. E acha que a hora dele não vale 5 mil reais, É. 10 mil reais, né? Exato, exato. Ele ouve e fala, pô, mas é porque os caras são famosos, É né? muito aquela coisa da autoconfiança e autoestima, né? É. A autoconfiança é quanto eu acredito em mim. A autoestima é como que eu acredito que o outro me enxerga. Exato, exatamente. Então, obviamente, está muito correlacionada, mas a figura de um mentor sem autoestima, ele tem, né, às vezes é um cara que, um médico super bem sucedido, mas ele acha que, mas será que alguém pagaria 5, 10, 15 mil pra ouvir falar, cara, você não sabe quanto esse cara gastou no último ano batendo cabeça na parede, Total. investindo milhares de reais numa clínica que ele fechou depois de 6 meses, porque fez uma cagada, tá na escolha do ponto. Total. Então, ao contrário, eu acho que quem tem aqui um know-how prático, seja qual for a sua competência, cara, se você é um profissional, você teve resultado ali, porque existe hora, e que inverter as bolas, bicho, tu vai ser visto como fraude. Castelo de cartas. As pessoas vão perceber no primeiro papo. Uhum. As pessoas percebem no primeiro papo. Vendedor, você sabe, Sim. ele em 5 minutos ele vê se o cara é de campo ou de arquibancada. Total. E se você tem um know-how prático, eu digo além, é um dever social seu ser mentor de alguém. Exatamente. A figura pra mim de um mentor, assim, é um dever social. Tem gente que precisa do seu direcionamento. Legal. E aí eu pego um gancho, Caio, puxando um pouco da sardinha pro meu lado, mas o que eu visualizo, né, é que algumas pessoas vão começar o próprio programa de mentoria e a pessoa acaba caindo no equívoco, muitas vezes, de fazer por conta. Eu falo, pô, mas é até uma questão de congruência, né? De, pô, eu vou vender uma mentoria pra ajudar o cara a economizar tempo, energia, dinheiro, mas e aí, você vai fazer por conta a sua mentoria? E é muito legal porque quando a pessoa, ela acessa realmente um método, é o que você falou, é um método, né? Não é um achômetro, existe um passo a passo. E ela consegue, muitas vezes, gerar velocidade muito rápido, porque, pensa, a pessoa que está ouvindo aqui a gente, às vezes você já é um empresário de referência, você já é um profissional de referência na sua cidade. As pessoas estão te olhando, elas já estão te acompanhando, elas já começa a perceber quantas pessoas te procuram, né? Às vezes, para perguntar, para falar, pô, como que você fez isso? Mas como que você faz? Me explica um pouquinho melhor. E aí, pegando um pouco dessa visão, eu também trago a autorreflexão de, cara, imagina se você tivesse a oportunidade, imagina, Caio, você encontrando com você de 20 anos atrás, conseguindo colocar um chip na sua cabeça de 20 anos atrás de quem você é hoje. Cara, se fosse 50 milhões, tava barato. Eu construí toda a minha vida em relação financeira em 3, 4 anos. Exato, exatamente. Num ciclo olímpico. Exato. Eu ia fazer 6 meses, porque tem coisa que Sim, precisa de overtime. sim. O Flávio fala isso, eu viraria bilionário num ciclo olímpico. Exato. Então, eu deixo essa visão para quem tá ouvindo aqui a gente, né? E principalmente do que tá por vir de conteúdo aqui, sobre, primeiro, o quão valioso é você acessar os próximos episódios, né? Porque eu vou trazer muito direcionamento prático da criação, de como extrair ali a sua metodologia, como levar isso para as pessoas, como vender, como entregar e tudo mais. E eu acho que, de novo, é até uma questão de congruência, você buscar acessar isso para que você coloque velocidade no seu negócio. É legal o que você falou, porque eu tava fazendo um paralelo. Mentoria é como se fosse um produto. Eu tô tomando um café. Então, mentoria, para eu ser mentor, eu preciso de um produto maravilhoso. Eu preciso de um café maravilhoso. Total. Que esse café, esse know-how, esse saber prático. Agora, por exemplo, estou com o melhor café do mundo. Por exemplo, dentro de um setor. Cara, eu tenho um café que é maravilhoso. Ou seja, o que eu sei pro meu setor dá resultado. Agora, como que eu faço a distribuição desse café? Como eu faço esse café chegar na mesa daquela pessoa do jeito certo, da entrega certa, no envelope certo, empacotar da maneira certa? Exato.
Então, achei muito legal o jeito que você falou, porque não adianta nada ter um excepcional café se você não tem esse E só você processo toma, de né? Você tá lá entrega, de sozinho. distribuição, de captação de cliente. É isso. Então, por isso que eu acho que seu podcast... Acho não, tenho certeza, seu podcast vai dar bom. Que legal, irmão. O podcast vai dar bom. Comprei a ideia, né? Animal. Ô, Caio, e pegando essa visão que você estava trazendo, cara, é muito comum a gente ver pessoas que são muito bons tecnicamente, que são muito bons na jornada, mas que ficam até um pouco irritados, bravos, né? Que, pô, mas o fulano não é tão bom quanto eu, e ele tá tendo mais resultado, ele tá ganhando mais dinheiro. Eu queria que você trouxesse um pouco dessa visão, porque eu falo muito que venda é despertar consciência, né? Você tirar o cara do piloto automático. Então, vou sair total aqui do ambiente de venda. Pô, às vezes o cara, ele é médico na área de longevidade. Ele é maravilhoso como profissional. Mas e aí, quantos pacientes estão aderindo à rotina por ele estar vendendo essa visão? Às vezes o outro não sabe tanto, mas está aderindo mais gente, né? Louco, você não precisa ser melhor do que o mentor. Você precisa ser melhor do que o seu mentorado. Exato. Total. Entendeu? Por exemplo, seu mentorado, você tá no nível... Você é um profissional nível 8 da sua profissão. Todo mundo que é 7 abaixo precisa de você. Exato. Mas tem gente que fica... mas aquele profissional tem um monte de tal, mas ele é nota 7. Tudo bem. Todos os profissionais que são nota 6 abaixo precisam dele. Uhum. Sim, sempre tem. Sempre tem. Tem uma hora que se esse cara não continuar crescendo, o mentorado vai falar assim, cara, já absorvi tudo desse cara. Ele já me ensinou tudo, quero voos maiores. Sim. Por isso que todo mentor precisa continuar crescendo. Ele precisa de mentores pra ele estar avançando. Todo mundo, nessa lógica, tem uma frase que assim, todo líder é um ótimo seguidor. Essa lógica ele vai até Jesus. Total. Todo bom líder, ele segue alguém. Né? Por quê? Porque ele também tá eu tô numa jornada. Sim, é eterno, mas que há 20 né? anos que eu vendo em alta intensidade, eu tô aprendendo também, pô. Eu tô evoluindo, eu tô crescendo. Ô, Caio, sabe uma coisa que eu acabo vendo algumas pessoas trazendo? Por exemplo, eu sou empresário. Aí eu quero vender mentoria para empresário. E aí, às vezes, a pessoa tá com a dificuldade de empacotar e vender. Aí ela fala, deixa eu comprar uma mentoria do empresário. Mas dentro daquilo, ela já tá no nota 8. Exato. Né? E às vezes o que tava faltando não era isso. Então, acho que seria legal a gente trazer um pouco dessa visão, da pessoa saber identificar qual o tipo de mentoria que ela precisa, qual o tipo de mentoria que ela pode trazer. E aí eu queria amarrar isso também um pouco dentro do desafio que acaba acontecendo para quase todo mundo que quer ser mentor, que é o quê? Falta de tempo. Por quê? Porque a pessoa já tem algo que ela tem resultado e aí acaba, putz, mas e aí, como que eu vou encaixar? E outra pergunta, né? Porque o como todo mundo sabe que é prioridade. Mas e aí, vale a pena? Vale a pena a pessoa que já performa bem dentro do próprio negócio, abrir um novo negócio, abrir essa vertente educacional? Se puder trazer um pouco disso, até já compartilhando um pouco de margem, de perspectiva que existe dentro desse mercado, acho que seria legal. Legal. Eu acredito que sim. Tá? Isso vai muito da fome do empreendedor. Porque, primeiro, é muito cativante, tem muita vida. Educação é muito legal, muito gratificante. Sim. Você contribuir na evolução profissional de um terceiro. É muito legal. Concordo. Então, isso tem um propósito, tem uma chama. Que eu acho que todo mundo precisa dessa chama. Então, é um convite que eu faço que é muito legal. Segunda coisa, educação executiva, as margens são muito altas. Geralmente, margens de mentoria são mais de 70% de margem líquida. Então, são margens muito altas. Isso, tem alguns mercados que isso é obsceno, né? Tem pessoas agora que estão nos ouvindo que tem margem de 5%, 10%. É isso que eu ia falar. Você trabalha e não muda de vida e não ganha dinheiro. Então, por quê? Porque o mais caro foi ter aprendido ao longo de toda essa jornada. Sim. O mais caro, a tua estrutura mais pesada é asset light, né? Você não tem uma estrutura operacional pesada. O teu capex, ele não é alto. Sim. Por quê? O mais caro, o maquinário mais caro... Foram os anos até aqui. Os anos que você ralou a bunda ali no asfalto, sabe? Sim. Aprendendo, batendo a cabeça, se capacitando. Então aqui, esse é o custo de verdade. Legal. Então acaba tendo margens muito altas. Então isso é muito legal. Muito gratificante. O Brasil é um país problemático com a educação. Sim. Então, mentoria no Brasil passa a ser um negócio absurdo por causa de uma notícia ruim. A educação no Brasil é horrível. Sim. Horrível. Principalmente pensando nessa parte mais soft skill, mais gestão e etc. O Flávio falou muito isso. Ele falou assim, eu sou bilionário por causa da incompetência da escola. Você aprendeu? Teve inglês na escola? Teve. Era aula você da teve, zona, não teve? não era? Era Mas aula todo da mundo zona. teve que pagar para nós na WhatsApp depois, entendeu? Exato. Por causa da incompetência. Isso não é legal. O nosso país é um país incompetente em relação à educação. Tá muito Sim. distante.
Só que aí verdade. isso faz disso uma oportunidade ainda maior. Exato. Você pega o ensino formal, então ele tem esse gap com a realidade muito Sim. grande. E o terceiro ponto é principalmente alguém com essa paixão de, cara, fazer diferença na vida de outras pessoas. Então é muito Legal. cativante, assim, um business que tem Sim. esses 3 pilares muito cativantes. Legal. E isso é aquela coisa, o óbvio pra nós passa a ser, às vezes, não é tão óbvio pra quem tá ouvindo agora, mas às vezes num papo desse, obviamente, eu estava tendo esse papo, porque Sim, sim. terminamos aqui de bater um papo, a gente tá na sala onde a gente grava o nosso podcast, Sim. você vai começar o seu, e agora, sabe, É um novo movimento, um né? novo Olhando pra movimento. isso, justamente. você é um cara talentoso demais, tem muito resultado no seu setor, tá ajudando muita Legal. gente, é um cara processual, dá o método, você tá se Sim. transformando num mentor de mentores, Sim, né? Isso que é muito legal, legal. porque o cara tem esse know-how prático, agora como é que eu levo isso pro mercado? É isso. Então, Tornar-se justamente, né? Encurtar esse processo. E, Caio, pra fechar, uma coisa que eu vejo muito também é timing de mercado. Ao longo da minha vida, eu pude acessar alguns outros mercados e eu vi a importância de timing, né? Claro que sempre dá pra crescer, dá pra avançar, mas, cara, o timing, você crescer com a onda é muito, muito Sim. melhor, né? E a gente sabe que existe uma onda se formando dentro da área de mentorias. E eu bato muito na tecla quando a pessoa fala, pô, Léo, mas eu ainda não tô no momento ideal pra começar um movimento como esse, eu vou começar daqui 1 ano, 2. E eu falo, cara, começa mesmo que aos poucos, né? Pra você ir construindo o seu nome. Eu falo que, assim como no esporte, é um processo de construção neural, é um novo processo, né? Sim. Então, quanto antes ele começar a rodar, antes ele vai entendendo e tudo mais. Então, comenta um pouco sobre isso, e aí a gente vai discorrer mais a fundo sobre todos esses temas nos próximos episódios. eu vejo que num paralelo pro número, um pouco de estatística que eu olho, de crescimento de mercado, esse número que eu peguei, né? O tamanho do mercado hoje, a projeção de crescimento, taxa de mais de 11% o ano até 2033. Por quê? O mundo tá cada vez mais acelerado, bicho. Sim. Nós somos a geração do vezes 2. Acelera os áudios, É pula a isso. introdução de vídeo, né? Tudo no vezes é. 2. Hoje a gente tá... Então essa Que é super solução logo, Por quê? né? Principalmente no Brasil. Olha que loucura. Sabe qual que é o caixa médio de uma empresa no Brasil? Uma pequena empresa, não tô falando empresa grande não. Do micro, do PME. Ah, Sabe qual que é o caixa médio? quanto? 28 dias. Nossa. Ou seja, o cara tem 28 dias de Caraca. oxigênio. Por exemplo, se der agora, uma se dá um segunda- pause, é. se dá um pause agora, em 28 Fritou dias, a maioria esmagadora Ah. das empresas quebram. Que loucura. Então, essa aceleração, por isso que eu tô falando que é sobrevivência. Aham. Então, agora, pautando a educação, a gente está como se a gente estivesse vendo o início dos cursos online em 2015. Que a galera falou, pô, mas será que fazer, sabe, online, aquela coisa, banda larga tava chegando, mas será que eu vou ver do meu celular Sim. e tal? E olha, hoje a aderência, a pandemia ainda acelerou mais ainda Sim. a educação, principalmente o EAD, ensino à Uhum. distância. Eu vejo que a educação executiva vai ser a mesma coisa, porque as pessoas vão começar a descobrir esse saber prático. Sim. Assim, cara, que incrível que é aprender com um Eu cara que já sentei com o fez, cara. cara. Uma hora resolveu 6 meses. Resolveu. Né? Então as pessoas vão, por isso que esse crescimento, esse dado dos próximos 10 anos, taxa de crescimento de 12%. Se você se posicionar agora, É isso. é maravilhoso, entendeu? Sim. Porque quem chega primeiro vai pegar a limpa. Show de bola, irmão. Gratidão mais uma vez aí pela E sucesso nossa na jornada. jornada. É isso. E tenho certeza que os conteúdos que a gente vai trazer, como você bem disse, são bem prático, né? A ideia é que as pessoas consigam implementar conforme elas forem acessando, né, o conhecimento, acessando o dia a dia aqui. Vai arrasar. Tamo junto. Valeu. Valeu.